Olá a todos, sou o professor Ricardo Abdala. Nós vamos estudar hoje aqui como tema Estatística 1, que eu chamei de Estatística 1, porque tem uma estatística que é só um bate-papo, que é uma introdução sobre frequência, médias e desvio padrão. A gente vai estudar isso aqui na prática agora, tá, pessoal? Então, canal no YouTube RACV Matemática. Se inscrevam, ative as notificações e deixe os comentários para que eu possa saber onde realmente vocês estão tendo dificuldade. Se vocês quiserem que eu faça a conta mais detalhada, porque hoje eu vou fazer um vídeo mais curto, vai ficar menos cansativo, mas quem tiver dificuldade nas contas, eu faço um vídeo sim mais detalhado, menorzinho as contas, com contas menores, para mostrar para vocês que dá para fazer, que é legal de fazer. Bom, tudo começa com caos, pessoal. Por que um caos? Porque a estatística, ela visa um grande número de dados. Esses dados, você vai tratá-los. Então, para quem olha assim, os dados, ou para quem tem questionamentos, você está diante de um caos. Isso aqui a gente está fazendo uma brincadeira, tá? Apenas uma brincadeira para ilustrar. Imagina um monte de número, um monte de letras, um monte de perguntas. Então, para quem chega agora, que não está entendendo estatística, e pensa que aquilo ali é um amontoado de números. E a gente vai mostrar que não é bem assim, que existe um critério, existe assim, uma lógica por trás disso, para saber como é que eu chego à estatística. Eu vou botar um exemplo bem prático de uma confecção aqui, de tecido. Então, a gente vai estudar estatística na prática. Bom, primeira coisa que eu preciso ter, pessoal, objetivos. Ah, mas tinha caos, professor, tinha caos, porque você estava olhando aqueles números no meio do problema. E às vezes quando você não tem objetivo, tudo parece um caos, mas se você tem objetivo, aí sim começa a ficar bem interessante. Por quê? Você, com seus objetivos, tem que saber fazer as perguntas. E são essas perguntas que nós vamos adquirir os dados e as letras, os nomes, as frases, aquilo que vai compor os nossos dados para poder alcançar os objetivos. Como é que eu tenho esses dados aqui? Com as perguntas. Então é bem simples, é daqui que surge a estatística. A gente vai mostrar um caso assim bem prático para ficar legal o exercício. Bom, vamos supor que eu tenho um objetivo. É necessário aumentar o comprimento das calças das mulheres, sabendo que o manequim é 38. Imagina eu ter uma confecção, eu não quero perder mercado, e eu estou achando que as mulheres estão crescendo. Então, eu não tenho certeza. Então, o que eu faço? Eu pergunto, como calcular isso? Eu não sei como calcular. O empresário está lá na mesa, lá não sabe ainda como calcular. Vamos supor que nós somos o empresário. Nós somos empresários e queremos calcular isso. Aí a pergunta é, como calcular isso? Eu tenho um objetivo, que é aumentar o comprimento da calça. Eu não sei quanto eu vou aumentar. Vou aumentar muito? Vou aumentar pouco? Se aumentar muito, eu perco dinheiro. Se aumentar pouco, eu perco venda. Entendeu aqui o limite, pessoal? Se eu aumentar muito o tecido, eu estou perdendo dinheiro, porque as pessoas vão fazer a bainha e vai ter uma perda de material, isso custa muito caro. E se eu aumentar pouco, a pessoa não vai atender a expectativa dela, a necessidade dela, e, consequentemente eu vou ter prejuízo, vou ter perda nas vendas. Então isso aqui é um exemplo bem simples. Como é que eu calculo isso? Através de uma pergunta, pessoal. Qual o tamanho das mulheres no Rio de Janeiro? Já sei que o manequim é 38, só vou perguntar para quem tem manequim 38. Isso significa que a minha amostragem está mais restrita ao Rio de Janeiro, as mulheres, e o manequim é 38. É esse público, é essa demanda, que é, segundo seus estudos, o que mais sai é manequim 38. Então é nesse estudo que vamos fazer. É nesse foco aqui, nesse cliente que nós vamos focar o nosso estudo. Manequim 38, mulheres, Rio de Janeiro.
Bom, então no começo tudo eram dados, né? Então eu comecei a perguntar o quê? Qual o tamanho qual o seu tamanho, um tamanho médio, então traz a fita. Eu sei que a equipe vai ter que levantar os dados, então vou ter muitos dados. Isso aqui, pessoal, é só um exemplo, mas os dados para poder fazer um trabalho desse, ele tem que ser bastante e tem que ser no local, tem que ser com um público de que você venda isso. O público é da região tal, classe A, B, C, D. Então é por aí que você vai fazer a pesquisa, tá? Pode ser uma pesquisa só de observação? Pode. Você pode sair na rua, observar e chutar também. É muito válido. Você bota lá um papelão na altura, com a altura de uma altura base e começa a dar um chute lá por classe, fica bem legal. É o que eu vou fazer agora. Eu vou ordenar isso aqui em ordem crescente de dados. Mas como? Eu vou botar as cores que são já os intervalos. Como é que é isso? O 49 aqui, 1,49 m. 1,50 m, está em vermelho. Ó. O 49 é outra classe, está em outra cor. 1,51 m. Por que tem que ter dois? Porque tem duas mulheres com 1,50 m. Aqui tem 3 mulheres com 1,51 m. Aqui tem 4 mulheres com 1,52 m. Aqui tem 4 mulheres com 1,53 m. Aqui tem 5 mulheres com 1,54 m. Aí já mudei, ó. Mudei a cor porque eu já mudei a classe, o intervalo de classe, que vai de 55 até 59. Aqui entra 55? Não, só entra no número. Depois a gente vai lembrar disso de novo, que eu fiz um vídeo sobre intervalo de classe. Então vai de 55 até 59, não chega a 60. Aí tem vários casos, botei de rosa, depois eu botei de azul de 61 a 64. Depois eu botei de 65 a 69. Aqui na verdade começa de 60, tá? De 60 a 64. De 1,65 a 1,69. De 1,70 a 1,74. De 1,75 a 1,78. Agora eu vou, simplesmente com essas classes aqui, eu vou ordenar numa tabela. Vamos fazer uma tabela? Sim. Seria uma tabela com 30 linhas. Por quê? De 1,49 m até 1,78 m tem 30 linhas. Aí ia ficar grande, ia ficar cansativo. E provavelmente, se você não perguntar a altura, ia ter ali uma margem de erro grande ali. Você não ia conseguir ter esse dado preciso, 1,48 m, 1,49 m, 1,50 m. Então, às vezes, você fazer por classe, você tem uma boa margem de acerto com uma velocidade impressionante de coleta de dados. Então, como uma tabela teria muitas linhas, podemos fazer uma tabela com intervalo de classe. Aqui não é só a questão da linha, é questão de medir também. Se você não quiser perguntar nada a ninguém, qual a altura da pessoa, só na base da observação, se você fizer por classe, você consegue sim, pessoal, ter uma boa aproximação, tá? Vale a pena e é uma técnica usada assim. Coleta muita gente sem ter que interferir na pessoa, sem ter que falar alguma coisa. Bom, tabelas, intervalo de classe nas alturas. Vamos ver. A altura de 1,45 m, tá vendo essa barrinha aqui, ó? É fechado. 1,45 m tem. E essa parte aqui aberta, com esse tracinho aqui, ó, aberta significa que não tem 1,50 m, tem 1,49 m, mas não tem 1,50 m. Aí aqui sim tem 1,50 m nessa outra classe aqui, ó, nesse intervalo de classe, vai de 1,50 m a 1,55 m. Tem 1,55 m? Não. Vai 1,50 m até 1,54 m. Aí sim, 1,55 m até 1,59 m. Não tem 60. 60 tem aqui embaixo, que é fechado. Ó. De 1,60 m a 1,64 m. De 1,65 m aqui tem até 1,69 m. Aí 1,70 m a 1,74 m. Aí aqui sim, 1,75 m a 1,80 m. Agora, tabela de intervalo de classe das alturas e com a frequência. O que significa frequência, pessoal? Para quem esqueceu, frequência é quantidade. Lembra que eu deixei tudo com cores? É assim que eu vou fazer aqui. Primeira classe. De 1,45 m a 1,50 m. Teve uma pessoa, realmente, se vocês lembrarem bem, tem uma pessoa com 1,49 m. De 1,50 m a 1,54 m tem 18 pessoas.
De 1,55 m ao 1,59 m, tem 44. Esse aqui é 40, 29, 19, 6. 6 é de 1,75 m ao 1,79 m. Não chega ao 1,80 m. Então tem um total de 157 pessoas que eu fiz a pesquisa. Eu botei aqui um número bem reduzido para a gente poder ter uma prática mais fácil, mais rápida, tá? Então, olha só. Calculando o ponto médio xi de um intervalo de classe. Bom, como tem um máximo e tem um mínimo, eu tenho um x1, que é 1,47. Frequência 1. Esse F1 significa que só tem uma pessoa, que é aquele azulzinho. Aí eu peguei o vermelhinho, ó, 18. 18 pessoas com 1,50 m até 1,54 m. Mas o ponto médio, quer dizer, o meio disso aqui, ó, entre 50 e 55 é 1,52 m. Ah, tem mais os números quebradinhos aqui, mas eu desprezei, tá? Então, de 1,55 m a 1,60 m, a metade, 1,57 m. De 1,60 m a 1,65 m, 1,62 m. Quantas pessoas? 40, tá? Azul claro. Esse aqui de 1,65 m a 1,70 m, 1,67 m. É como se tivesse 29 pessoas nessas classes, nessas faixas. Então, ponto médio do intervalo de classe. Eu tenho esse lado esquerdo aqui, que é o limite inferior, e o lado direito, muito usado como nome de limite superior. É o LI e o LF. Eu vou botar aqui do lado. Ó. Você pega o LI, 1,45, mais 1,50, soma, divide por 2, que vai dar aqui o número 1,47. Qualquer um que fizer aqui, dá aqui no meio, ó, tá bem no meio. Ó. Então, essa aqui é a fórmula de como foi gerado o ponto médio. Repetindo, pega 1,75 m, pega soma com 1,80 m. Ah, mas ele não vale, mas a nível de cálculo vale, tá, pessoal? A nível de cálculo você pega ele sim, tá? Pega esse com esse, soma, divide por 2. Pega 1,70 m com 1,75 m, soma, divide por 2. Ah, mas aqui não tem 1,70 m, tem 1,69 m, não importa. O importante é você pegar esses dois, somar e dividir por 2. Só isso. Sabendo que são 157 pessoas. Cálculo da média aritmética ponderada. Por que é ponderada? Porque nós temos frequência, pessoal. Aquelas frequências são aquelas coisas, aquela parte colorida. Frequência 1, frequência 2, frequência 3. É como se fosse vários números. Então, média ponderada das alturas. Pega a primeira altura com a primeira frequência. Segunda altura com a segunda frequência. Quer dizer, quantas vezes o segundo intervalo aconteceu? Quantas vezes o terceiro intervalo aconteceu? Quantas vezes o primeiro intervalo aconteceu? E embaixo são as frequências todas que eu já sei que dá 157. Então, 1,47 vezes 1, 1,52 vezes 8, 1,57 vezes 44, 1,62, 40 pessoas, 1,67 m, 29 pessoas, 1,72 m, 19 pessoas. Lembrando que esse azul aqui saiu do ponto médio entre as classes, tá? Do intervalo de classe. Fica muito mais fica mais reduzido o cálculo, tá? 1,77 vezes 6 pessoas. E aqui embaixo eu vou somar as frequências, que vai dar 1,57. Aqui eu fiz 1,52 vezes 8, 1,57 vezes 1, 1,57 vezes 44, aqui, 1,62 vezes 40, 1,77 vezes 6, 10,5, e você vai somar eles todos. Refaça no caderno, porque os números têm que bater, pessoal, tem que bater certinho. Você pode somar todos com calculadora, não tem problema nenhum. O importante é que o número bata. Soma toda essa parte do numerador, que é a parte onde tem a altura e a frequência, e divide pelo denominador, que só tem as frequências. Então, somando tudo em cima, deu 249. Se você somar errado, pessoal, é fácil de identificar, porque o número ele tem que estar em torno, mais ou menos, no meio. Esses sentimentos deveriam ter. Olha só, se eu tenho de 1,47 m a 1,77 m, eu vou achar 1,62 m, 1,60 m, por aqui no meião, aqui, ó. Não pode nunca estar aqui próximo das bordas, porque aqui o valor é baixo, aí começa baixo, aumenta e depois diminui. A gente vai fazer um gráfico um vídeo só de gráfico, vai ficar legal para vocês entenderem que essa curva aqui é uma curva bem comum em tudo que é dado que se pegue, tá?
em quase a grande maioria dos casos. Tá bem legal de estudar essas curvas. Então deu 1,59 m, está mais ou menos aqui, ó. E também ficou legal. Se tiver um erro, refaz tudo de novo, porque tem que dar mais ou menos aqui no meião, aqui, tá? Então vamos seguindo aqui, pessoal. Deu quase 1,60 m, tá? Então vamos seguir aqui para o próximo cálculo, que é o desvio padrão. DP. O que significa desvio padrão? Quer dizer, eu tenho a média das alturas das mulheres, e o certo é comparar com a última pesquisa que eu fiz. Se eu não tenho nenhuma, eu vou ter que partir dessa. Mas o certo é comparar com os dados que eu tenho de outros anos anteriores. Eu vou comparar se a média das alturas houve um aumento ou não. E o desvio padrão significa o quê? Se as medidas estão muito dispersas ou se elas estão bem juntinhas. Quanto mais juntinhas as medidas, quanto mais próximas, mais próximo do zero está o desvio padrão. Quanto mais distante esse desvio padrão, quanto mais diferente de zero for esse número, significa que os números estão bem distantes uns dos outros. Então aqui eu tenho a média, 1,59 m, e aqui tem todos os cálculos, pessoal. Primeira classe de 1,45 m a 1,50 m. Na verdade, não é 1,50 m, é 1,49 m, onde o ponto médio é 1,47 m, onde a frequência da primeira classe F1 é igual a uma pessoa. Aí eu vou calcular o XI menos XP. Quem é o XI? É o 1,47, está aqui, ó. E o XP está aqui, ó, média aritmética ponderada. Vai ser sempre 1,59? Para esse caso aqui, sim. Então aqui está tudo em vermelho, aqui repete o tempo todo. 1,49 menos 57, menos 0,12. Esse menos não se preocupe, porque a fórmula, depois eu pego essa mesma fórmula, XI menos XP, barra, que é média ponderada, a média aritmética ponderada, eu vou elevar ao quadrado. Então, se é negativo, aí vai sair positivo. Então, ficou 0,12, 0,12 ao quadrado, ou 0,0144. Mesma coisa para a segunda classe, ó. Entre 50 e 49 dá 1,52 m. Como? Soma os dois e divide por 2. Eu falei no vídeo ainda no slide anterior. Está aqui, ó. 1,52 m. É só voltar o vídeo. Aí eu tenho quantas pessoas? 18 pessoas, que está nessa faixa aqui, ó. Que para mim são 18 pessoas com 1,52 m. Então vou pegar 1,52 m, que é o XI, menos a média, que é 1,59 m sempre. Vai ficar negativo, ó, menos 0,07. Que eu vou elevar ao quadrado, porque esse quadrado aqui, ó, faz parte do desvio padrão, que depois no final eu vou mostrar a fórmula. Eu estou botando nessa fórmula de tabela, fica muito mais fácil as contas, fica pequena. Então aqui, menos 0,07 ao quadrado fica positivo, porque aqui o expoente é par. Fica 0,0049. O mesmo vou fazer com 1,57 m, menos 49, menos 1,59 m, que dá 0,02, que ao quadrado dá 0,0004. E vou fazendo para o x4, x5, x6, x7, onde x7 entre 0,75 e 1,80 m dá 1,77 m. 1,77 m tem 6 pessoas, onde eu vou pegar 1,77 m, que é o xi, ó, tá aqui, ó, menos o x, a média ponderada, que é 1,59 m, que dá 0,18, que eu elevando ao quadrado, podem fazer na calculadora, dá 0,0324. Aqui a classe 6, ó, 0,0169. A classe 5, ó, 0,0064. A classe 4, 0,0009. A classe 3, 0,0004. A classe 2, 0,0049. A classe 1, 0,0144. Quando eu somar tudo isso aqui, por que eu tenho que somar? Porque eu vou usar na fórmula do desvio padrão. Eu já deixo tudo preparadinho, é só somar isso aqui, ó. Soma-se da esquerda para a direita, vai dar 0,0763. Guarda esse número, ó, 0,0763. É esse que eu vou levar para a fórmula do desvio padrão. Então, o desvio padrão é essa fórmula aqui. Ah, professor, o que significa essa letra grega aqui? Isso aqui é uma letra grega. É somatório. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é só para você saber que é aquele número que é o 0,7, que está lá
atrás, que é o xi menos xp ao quadrado. Quer dizer, são as médias, ponto médio, menos a média aritmética ponderada ao quadrado, que eu inclusive já somei, que é o 0,0763. Esse N aqui é o número de intervalo de classe. Eu tenho 7 intervalos de classe, ou seja, eu tenho 7 números. Agora eu vou dividir, depois vou tirar a raiz quadrada. Ó. Dividir 0,04853, e esse resultado aqui, ó, eu tenho 0,2203. Significa que os números não estão tão dispersos assim, estão bem próximos. Quer dizer, não tem assim, quanto mais próximo de zero, significa que as medidas estão bem próximas. Quando está muito disperso, muito fora do zero, significa que tem muita dispersão, muita diferença de altura. Aí é um tipo de estudo que se torna assim, você tem que levar em consideração, porque tem pessoas que vai ter muita gente fugindo da média. É isso que significa. Quanto maior o desvio padrão, mais fora da média você tem dados muito mais fora da média. É como se a média, como a média 1,59 m, quase 1,60 m, como se tivesse muita gente com 1,80 m. Então você teria, com esse desvio padrão, você teria que botar um cálculo e aumentar a quantidade do comprimento da calça, tá? Então n igual a 7, são 7 classes, no intervalo de classe. Eu tenho que a média é 1,59 m hoje, média aritmética ponderada. Isso significa que a calça pega 1,80 m? Pega 1,80 m. Mas esse estudo aqui é para saber se você vai ter que aumentar ou não. Porque se aumentar a média, significa que as pessoas estão crescendo. As pessoas crescendo, eu aumento o comprimento da calça. Não quer dizer que a calça seja para 1,60 m não, tá? A calça é para quem tem lá 1,80 m. Mas se a população crescer, significa que as pessoas mais altas estão maiores ainda. Então, vamos supor que a média é 1,57 m, foi para 1,58 m, agora foi para 1,59 m. Então, o que significa que você tem que aumentar mais o tecido um pouquinho mais. Então, esse somatório das frequências são 157. Esse 157 me diz a seguinte coisa, eu tenho 157 pessoas. Pessoal, quanto mais pessoas, maior é a precisão do seu cálculo. Isso faz parte, sim, de você fazer um estudo melhor daquilo que está sendo feito. Quanto maior a amostragem, melhor são seus dados. Simplesmente isso. Então, esse aqui é o número total de amostra, tá? Você vai comparar com o que você tinha antes, e isso aqui é o desvio padrão. Desvio padrão baixo significa que está bem próximo disso aqui. Não teve tanta dispersão. Quando aumenta muito esse desvio padrão, significa que eu tenho que considerar um tamanho um pouquinho maior do que está sendo previsto. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande abraço a todos. Eu vou deixar aqui o link da estatística, da introdução. E vou também deixar um link mais avançado de estatística, tá? Que é a continuação dessa aí, tá? Quem tiver dificuldade, deixe os comentários que a gente pode fazer os cálculos sim, de uma forma mais simples, um a um, sem problema nenhum. Um grande abraço a todos, por hoje é só.